Amanda tinha 17 anos quando o milionário Eduardo riu da cara dela. 9 idiomas? Você, filha da faxineira? Ele não sabia que aquela jovem pobre guardava um segredo que salvaria a vida dele, e que a humilhação que ela sofreu naquele dia se transformaria na lição mais poderosa que ele jamais receberia. Amanda Carvalho segurava firme a alça da mochila enquanto caminhava pelos corredores de mármore da Corporação Santana. Aos 17 anos, ela já sabia que não pertencia àquele lugar. As paredes espelhadas, os quadros caros, o cheiro de perfume importado no ar. Tudo ali gritava uma única palavra: riqueza. E Amanda conhecia bem o lado oposto dessa moeda. Sua mãe, Lúcia, trabalhava naquela empresa há 12 anos. 12 anos limpando os banheiros, passando pano nos móveis, esvaziando as lixeiras dos homens de terno que nem sequer olhavam para o rosto dela. 12 anos sendo invisível. Mas naquele dia, Lúcia tinha passado mal durante o expediente. Uma tontura forte, as pernas bambas, o coração disparado. A supervisora ligou para Amanda pedindo que viesse buscar a mãe. "Mãe, como você está?" Amanda perguntou quando encontrou Lúcia sentada numa cadeira nos fundos da empresa. O rosto pálido, as mãos tremendo. "Estou melhor, filha. Só foi um susto. Você não precisava ter vindo." Lúcia respondeu, tentando se levantar. "Claro que precisava. Vamos para casa agora." Enquanto ajudava a mãe a se levantar, Amanda ouviu vozes altas vindo da sala de reuniões. Gritos, na verdade. Alguém estava muito nervoso. "Esse tradutor é um incompetente. Como ele pode cancelar na última hora?" A voz era grave, autoritária. "Temos japoneses chegando em 2 horas para fechar um contrato de 20 milhões e ninguém para traduzir. Senhor Eduardo, já ligamos para todas as empresas de tradução da cidade. É véspera de feriado. Ninguém consegue enviar alguém a tempo." Respondeu uma voz feminina, claramente tensa. Amanda parou. Eduardo Santana, o dono da empresa. O homem que nunca cumprimentava sua mãe, que passava por Lúcia como se ela fosse parte da mobília. 17 anos observando aquele homem de longe, e Amanda tinha certeza de uma coisa. Ele acreditava que o mundo girava ao redor dele. "Mãe, espera um minutinho", Amanda disse, deixando Lúcia apoiada na parede. Sem pensar 2 vezes, Amanda bateu na porta da sala de reuniões e entrou. 5 homens de terno e 2 mulheres executivas olharam para ela como se um extraterrestre tivesse invadido o ambiente. Eduardo Santana, um homem de 53 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, parou de gritar e a encarou com uma expressão de puro espanto. "Desculpe interromper", Amanda disse, tentando manter a voz firme. "Eu ouvi que vocês precisam de um tradutor para japonês." O silêncio na sala foi tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede. Eduardo piscou várias vezes, como se não acreditasse no que estava vendo. "Quem é você? Como entrou aqui?" Ele perguntou, a voz carregada de indignação. "Sou Amanda, filha da Lúcia que trabalha na limpeza, e eu posso ajudar com a tradução." Um dos executivos, um homem careca com óculos dourados, soltou uma risada seca. "Eduardo, parece que a equipe de limpeza está se oferecendo para resolver nossos problemas corporativos." Eduardo se levantou da cadeira, todo imponente em seu terno de R$3.000. "Menina, isso aqui é uma empresa séria. Não é lugar para brincadeiras." "Eu não estou brincando", Amanda respondeu, erguendo o queixo. "Eu falo japonês. E também inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, russo, mandarim e árabe." A sala explodiu em gargalhadas. Eduardo bateu a mão na mesa, rindo tão alto que as lágrimas apareceram nos olhos dele. 9 idiomas! Ele gritou entre risadas. "Ela fala 9 idiomas! A filha da faxineira fala 9 idiomas! Isso é piada, né?" disse a executiva loira, enxugando os olhos. "Uma adolescente pobre falando 9 idiomas? Que história é essa?" Amanda sentiu o rosto queimar, mas não baixou os olhos. "Aprendi sozinha. Na internet, com aplicativos, assistindo filmes, lendo livros. Sozinha." Eduardo repetiu, ainda rindo. "Claro, na internet. Todo mundo sabe que a internet substitui anos de estudo em universidades caras." O homem de óculos dourados se aproximou de Amanda como se ela fosse um animal no zoológico. "Querida, você acha mesmo que consegue competir com tradutores profissionais?
Pessoas que estudaram a vida inteira? Eu não estou competindo com ninguém, Amanda disse, a voz começando a tremer. Só queria ajudar. Ajudar? Eduardo se aproximou dela, intimidando-a com sua altura. Sabe qual é o seu problema, menina? Você não conhece o seu lugar. Lugar de pobre é na limpeza, junto com sua mãe. Não aqui, fingindo ser o que não é. As palavras de Eduardo atingiram Amanda como um soco no estômago. Ela sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a chorar na frente daquelas pessoas. Vocês nem me deram uma chance de provar. Ela sussurrou. Chance? A executiva loira levantou uma sobrancelha. Filha, isso aqui não é sala de aula. Isso é o mundo real. Contratos de milhões de reais não são resolvidos por sonhadoras que acham que sabem tudo. Eduardo voltou para a mesa, ignorando Amanda completamente. Roberto, liga para a filial de São Paulo. Talvez eles tenham alguém disponível. Amanda ficou parada ali por mais alguns segundos, sentindo o peso do desprezo de cada pessoa na sala. Ninguém mais olhava para ela. Ela tinha se tornado invisível, igual a mãe. Desculpem ter incomodado, Amanda disse baixinho e saiu da sala. No corredor, Lúcia estava esperando, o rosto ainda pálido, mas os olhos brilhando de preocupação. O que aconteceu aí dentro, filha? Amanda abraçou a mãe, finalmente deixando as lágrimas caírem. Nada, mãe. Só quis ajudar, mas eles não quiseram. Lúcia afastou Amanda delicadamente e olhou nos olhos da filha. Escuta bem o que eu vou te falar, Amanda. Essa gente aí não te conhece. Eles não sabem do que você é capaz. Mas um dia eles vão precisar de você. E quando esse dia chegar, você vai mostrar para eles quem você realmente é. Como você pode ter tanta certeza, mãe? Porque eu te conheço há 17 anos. E eu sei que minha filha é especial. Não por ser rica ou por ter nascido em berço de ouro. Por ser inteligente, corajosa e ter um coração bom. Enquanto elas caminhavam em direção à saída, Amanda ouviu Eduardo gritando de novo na sala de reuniões. Alguma coisa sobre São Paulo não ter ninguém disponível também. O desespero na voz dele era evidente. Amanda parou no meio do corredor e fez uma promessa silenciosa para si mesma. Um dia, ela ia mostrar para Eduardo Santana e todos aqueles executivos prepotentes que eles estavam errados. Que uma menina pobre, filha de faxineira, podia ser mais valiosa que qualquer um deles imaginava. Mas primeiro, ela precisava levar a mãe para casa e cuidar dela. Porque no fim das contas, era isso que importava. Não provar nada para ninguém, mas cuidar das pessoas que ela amava. Amanda não sabia que em menos de 2 horas, o telefone da empresa ia tocar com uma ligação que mudaria tudo. Que Eduardo Santana ia descobrir que desprezar alguém pelo que ela aparenta ser pode ser o maior erro da vida de uma pessoa. E que, às vezes, a salvação vem exatamente de onde a gente menos espera. 2 horas depois da humilhação que Amanda sofreu na sala de reuniões, o telefone da Corporação Santana tocou com a urgência de uma sirene. Eduardo estava sentado na cadeira de couro, massageando as têmporas, quando sua secretária Márcia entrou correndo no escritório. Senhor Eduardo, os japoneses estão subindo. Chegaram mais cedo que o esperado. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. E o tradutor de São Paulo? Cancelou há 15 minutos. O voo dele foi suspenso por causa da tempestade. O silêncio que se fez no escritório foi quebrado apenas pelo barulho da chuva batendo na janela. Eduardo olhou para o contrato de 20 milhões espalhado na mesa. 20 milhões que poderiam salvar a empresa da crise financeira que ninguém além dele sabia que existia. Sem esse negócio, a Corporação Santana não passaria do próximo trimestre. Márcia, liga para todas as universidades, escolas de idiomas, qualquer lugar que tenha alguém que fale japonês. Já liguei, senhor. É véspera de feriado prolongado. Não tem ninguém disponível. Eduardo se levantou da cadeira como um animal enjaulado. 30 anos construindo aquela empresa, 30 anos suando sangue para chegar onde chegou, e tudo ia desmoronar por falta de um tradutor. Senhor Eduardo, Márcia disse hesitante, tem uma coisa... Fala logo. Lembra da menina que entrou aqui mais cedo? A filha da dona Lúcia? Eduardo parou de andar. Que menina? Aqui disse que falava 9 idiomas. Todo mundo riu dela, mas... Márcia, você enlouqueceu?
Uma adolescente qualquer vai resolver meu problema? Senhor, com todo respeito, que opção o senhor tem? Eduardo olhou pela janela do 20º andar. Lá embaixo, um carro preto acabava de parar na frente do prédio. Os japoneses estavam chegando. Ele sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Onde ela está? Saiu há 2 horas com a mãe. Acha o telefone dela. Agora. Enquanto Márcia procurava o número nos arquivos de funcionários, Eduardo tentava processar o que estava prestes a fazer. Ia ligar para a filha da faxineira que ele tinha humilhado publicamente 2 horas antes. A mesma menina que ele tinha mandado voltar para o lugar dela. O destino tinha um senso de humor cruel. Amanda estava em casa, fazendo chá para a mãe, quando o telefone tocou. Lúcia estava deitada no sofá da sala pequena, finalmente com as cores de volta no rosto. Alô? Amanda? Aqui é Eduardo Santana. Amanda quase derrubou a xícara que segurava. Senhor Eduardo, escuta, eu preciso falar com você. Pode voltar aqui na empresa? Por quê? Eduardo engoliu o orgulho como se fosse um remédio amargo. Os japoneses chegaram. Preciso de um tradutor. E o senhor quer que eu... Você disse que fala japonês, né? Amanda olhou para a mãe, que tinha se sentado no sofá e observava a conversa com curiosidade. Senhor Eduardo, o senhor riu de mim há 2 horas. Disse que meu lugar era na limpeza. Amanda, eu sei que você tem todos os motivos para me mandar para o inferno agora. Mas são 20 milhões em jogo. A empresa inteira depende desse contrato. E se eu não conseguir? Se eu for só uma menina fantasiosa, como o senhor disse? Eduardo fechou os olhos. Cada palavra que Amanda falava era uma facada na consciência dele. Então eu estarei ferrado do mesmo jeito. Pelo menos você me deu a chance de tentar. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram horas para Eduardo. Eu vou, ela disse finalmente. Mas não pelo senhor, pela minha mãe, que precisa do emprego dela. 30 minutos depois, Amanda estava de volta ao prédio da Corporação Santana. Dessa vez, quando ela entrou na sala de reuniões, as risadas tinham sumido. Os 5 executivos que tinham zombado dela mais cedo estavam sentados em silêncio, com caras de velório. Eduardo se levantou quando ela entrou. Amanda, obrigado por ter vindo. E, onde estão os japoneses? Na sala ao lado. São 3 empresários. O líder se chama Tanaka-san. Amanda assentiu. Sobre o que é a negociação? Eles querem comprar nossa tecnologia de processamento de dados. É um sistema que desenvolvemos para otimizar logística portuária. Entendi. Alguma coisa específica que eu preciso saber? Eduardo a olhou com uma mistura de esperança e desespero. Amanda, se isso der certo, eu vou te pedir desculpas pelo resto da vida. Vamos focar no trabalho agora. Eduardo abriu a porta da sala ao lado e Amanda entrou. 3 homens de terno escuro se levantaram quando ela apareceu. O mais velho, que devia ter uns 60 anos, a cumprimentou com uma reverência educada. Boa noite, Amanda disse em japonês perfeito, curvando-se na altura exata que a etiqueta japonesa exigia, cumprimentando-os educadamente. O homem mais velho arregalou os olhos. Não era apenas o japonês perfeito que tinha impressionado ele. Era o respeito cultural, o tom formal adequado, a reverência na medida certa. Você fala japonês? Ele perguntou em japonês, claramente surpreso. Sim, falo um pouco, Amanda respondeu com humildade em japonês. Mas gostaria de saber mais sobre seu trabalho. Eduardo, que estava parado na porta sem entender uma palavra, viu o rosto dos japoneses se transformarem. O que tinha começado como educação formal estava virando um sorriso genuíno. Durante a próxima hora, Amanda conduziu a negociação como uma maestrina regendo uma orquestra. Ela não apenas traduzia as palavras, ela traduzia as intenções, os subentendidos, as nuances culturais que faziam a diferença entre um sim e um não. Quando Tanaka-san fez uma pergunta técnica sobre capacidade de processamento, Amanda não apenas traduziu. Ela explicou em japonês fluente como o sistema brasileiro era superior aos concorrentes coreanos que eles tinham analisado antes. Este sistema é muito eficaz, ela disse em japonês fluente, apontando para os gráficos. Processa dados 30% mais rápido que as empresas coreanas. Os olhos de Tanaka-san brilharam. Ele fez várias perguntas consecutivas,
todas respondidas por Amanda com a segurança de quem dominava tanto a linguagem quanto o assunto. Eduardo observava tudo em choque. A mesma menina que ele tinha humilhado estava salvando o negócio da vida dele. E mais do que isso, ela estava fazendo melhor do que qualquer tradutor profissional que ele já tinha contratado. Senhor Santana, Tanaka-san disse em inglês básico, olhando para Eduardo. Sua intérprete é muito impressionante. Ela entende nosso negócio. Diga muito obrigado em japonês. Amanda traduziu para Eduardo sussurrar. Depois de mais 40 minutos de negociação, Tanaka-san se levantou e estendeu a mão para Eduardo. Vamos assinar o contrato, ele disse em japonês e depois repetiu em inglês. Nos temos acordo. Amanda traduziu com um sorriso discreto. Eles aceitaram. 20 milhões. Eduardo sentiu as pernas bambearem. Ele olhou para Amanda como se ela fosse um anjo que tinha descido do céu para salvá-lo. Quando os japoneses saíram da sala, Eduardo ficou sozinho com Amanda. O silêncio entre eles carregava o peso de tudo o que tinha acontecido naquele dia. Amanda, Eduardo disse, a voz rouca de emoção. O senhor não precisa falar nada agora. Amanda interrompeu. Só precisa pensar sobre uma coisa. Quantas pessoas o senhor julgou pela aparência sem dar a chance de mostrarem quem realmente são? Eduardo abaixou a cabeça. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno. Muito pequeno. Posso ir agora? Quero cuidar da minha mãe. Claro! Amanda! Obrigado! Amanda se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Senhor Eduardo, o senhor salvou seu negócio hoje. Mas talvez seja a hora de pensar em salvar sua humanidade também. E com essas palavras, ela saiu, deixando Eduardo sozinho com o contrato de 20 milhões e a certeza de que acabara de aprender a lição mais importante da vida. Naquela mesma noite, enquanto Amanda preparava o jantar na cozinha minúscula do apartamento de 2 cômodos onde moravam, Eduardo Santana não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Ele estava no seu escritório em casa, uma mansão de 1.000 metros quadrados, segurando uma taça de vinho de R$500, mas a única coisa que conseguia pensar era numa adolescente de 17 anos que tinha salvado sua empresa. Como ela tinha aprendido japonês? Como uma menina pobre tinha conseguido dominar não apenas o idioma, mas toda a etiqueta cultural necessária para impressionar empresários japoneses? Eduardo tinha contratado tradutores formados em universidades caríssimas que não chegavam nem perto do nível que Amanda demonstrou. A curiosidade o estava consumindo. No apartamento simples, Amanda colocou o prato de comida na frente da mãe e se sentou na cadeira de plástico que servia como mesa de jantar. Lúcia observava a filha em silêncio, notando que alguma coisa estava diferente nos olhos de Amanda. Filha, você está estranha desde que voltou da empresa. O que aconteceu lá? Amanda mexeu a comida no prato sem comer. Mãe, você acha que eu fiz a coisa certa ajudando aquele homem? Por que pergunta isso? Porque ele me humilhou na frente de todo mundo, me tratou como se eu fosse lixo, e mesmo assim, quando ele precisou, eu ajudei. Lúcia esticou a mão e tocou o rosto da filha. Amanda, você fez exatamente o que eu te ensinei desde pequena. Fez o que era correto, independente de como te trataram. Às vezes, eu me pergunto se vale a pena, mãe. Se vale a pena estudar tanto, sonhar tanto, quando o mundo inteiro insiste em nos colocar para baixo. Lúcia sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquele olhar na filha. Era o mesmo olhar que via no espelho nos dias mais difíceis, quando a conta de luz vinha e não tinha dinheiro para pagar. Quando Amanda ficava doente e ela não podia faltar no trabalho. Quer que eu conte uma história? Lúcia perguntou, afastando o prato e puxando a cadeira para mais perto da filha. Que história? A história de como você aprendeu o primeiro idioma. Amanda levantou os olhos. Era uma história que ela não ouvia há anos. Você tinha 8 anos. Lúcia começou, a voz embargada pela emoção. Eu tinha acabado de descobrir que estava com um problema no coração. Nada grave, mas precisava de remédios caros, consultas frequentes. Você viu as contas médicas espalhadas na mesa e perguntou por que eu estava chorando. Amanda se lembrava vagamente daquele dia. A mãe sentada na cozinha, cercada de papéis, as lágrimas caindo silenciosamente. Eu tentei explicar de um jeito que você entendesse.
Disse que a mamãe estava doente e que precisávamos de mais dinheiro para o remédio. E você, com 8 anos de idade, me olhou nos olhos e disse: Mãe, quando eu crescer, eu vou conseguir um trabalho que pague tanto dinheiro que você nunca mais vai precisar se preocupar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amanda. Ela se lembrava da promessa. No dia seguinte, você chegou da escola e me perguntou se as pessoas que falavam outros idiomas ganhavam mais dinheiro. Eu disse que sim, que quem falava inglês conseguia trabalhos melhores. E você, Amanda, com 8 anos, pegou o celular velho que eu tinha, aquele que nem tinha internet direito, e começou a procurar vídeos de inglês. Lúcia parou de falar por um momento, limpando os próprios olhos. Eu achei que era só curiosidade de criança. Mas você não parou. Todo dia, depois da escola, você ficava 2 horas estudando inglês naquele celular. Quando a bateria acabava, você vinha me pedir para carregar. Quando não tinha internet, você pegava livros emprestado na biblioteca da escola. Amanda se lembrava das noites em claro, da dor de cabeça de tanto forçar a vista na tela pequena e quebrada, dos fones de ouvido que ela tinha ganhado de uma colega porque os dela não funcionavam mais. 6 meses depois, você já conversava comigo em inglês. Eu não entendia uma palavra, mas você falava com tanta segurança que eu fingia que entendia. E quando você viu que conseguia, decidiu aprender espanhol. Mãe, deixa eu terminar, filha. Aos 10 anos, você já falava 3 idiomas. Aos 12, eram 5. E toda vez que alguém perguntava por que uma menina tão nova estudava tanto, você respondia a mesma coisa: para cuidar da minha mãe. As duas estavam chorando agora. 15 anos de luta, de sacrifício, de noites mal dormidas e sonhos grandes demais para um apartamento tão pequeno. Você lembra quando vendeu seus brinquedos para comprar aquele curso de mandarim online? Amanda assentiu, soluçando. Tinha 11 anos. Vendeu boneca, bicicleta, tudo que tinha de valor para juntar R$50 e comprar um curso. E quando eu perguntei por quê, você disse: Mãe, a China é o futuro. Se eu falar chinês, vou conseguir trabalho em qualquer lugar do mundo. Lúcia se levantou e abraçou a filha com tanta força que parecia querer protegê-la de todos os preconceitos do mundo. Amanda, você aprendeu 9 idiomas não porque é gênia, não porque teve oportunidades. Você aprendeu porque tem um coração do tamanho do mundo e uma determinação que eu nunca vi em ninguém. Você estudou noites inteiras enquanto eu trabalhava, fez lição de casa à luz de vela quando cortaram nossa energia, decorou dicionários inteiros porque não tínhamos dinheiro para pagar professores particulares. Eu só queria uma vida melhor para nós duas, mãe. E você conseguiu, filha. Hoje você salvou uma empresa de 20 milhões. Não porque teve sorte, não porque alguém te deu uma oportunidade. Porque você se preparou a vida inteira para esse momento. Enquanto mãe e filha se abraçavam na cozinha simples, Eduardo Santana tomava uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou o telefone e ligou para Márcia. Márcia, preciso que você faça uma pesquisa para mim. Sobre o que, senhor Eduardo? Sobre Amanda Carvalho. Quero saber tudo sobre ela. Onde estuda, que notas tem, como conseguiu aprender tantos idiomas. Tudo. No dia seguinte, Eduardo estava no escritório quando Márcia bateu na porta com uma pasta nas mãos. O rosto dela estava diferente, como se tivesse descoberto algo que a tinha chocado. Senhor Eduardo, aqui estão as informações sobre Amanda. Eduardo abriu a pasta e começou a ler. A cada linha seu rosto ia ficando mais pálido. Amanda Carvalho, 17 anos. Primeira da turma no ensino médio público. Bolsista integral. Nota máxima em todas as matérias de humanas. Autodidata em 9 idiomas. Filha de mãe solteira. Renda familiar. Um salário mínimo. Mas não eram os dados acadêmicos que estavam chocando Eduardo. Era o resto. Márcia, isso aqui está certo? Diz que ela trabalha aos fins de semana? Sim, senhor. Ela vende doces na praça para ajudar com as despesas de casa. Eduardo continuou lendo. Amanda acordava às 5 da manhã para estudar antes da escola. Ia a pé para economizar passagem de ônibus. Usava o laboratório de informática da escola para acessar materiais de estudo online. Havia solicitado bolsa de estudos em 7 universidades diferentes. E isso aqui? Diz que ela cuida da mãe? A mãe dela tem um problema cardíaco, senhor. Toma medicamentos controlados. Amanda que leva ela nas consultas, organiza os remédios, controla a alimentação. Eduardo fechou a pasta e encostou na cadeira.
Ele estava se sentindo fisicamente doente. A menina que ele tinha humilhado, que tinha chamado de fantasiosa, que tinha mandado voltar para o lugar dela, trabalhava desde criança para sustentar a mãe doente. Estudava por conta própria porque não tinha dinheiro para pagar cursos. Falava 9 idiomas porque se preparou metodicamente para ter um futuro melhor. E ele, Eduardo Santana, com toda a sua riqueza, com todos os seus privilégios, tinha rido na cara dela. Márcia, cancela todos os meus compromissos de hoje. Senhor, preciso fazer uma visita. Eduardo saiu do escritório sabendo que estava prestes a enfrentar a maior lição de humildade da sua vida. E pela primeira vez em 53 anos, ele estava pronto para aprender. Eduardo Santana chegou ao prédio simples onde Amanda morava com as mãos tremendo. Era um conjunto habitacional popular, com paredes descascadas e escadas que rangiam a cada passo. Ele nunca tinha estado num lugar como aquele. Enquanto subia até o 3º andar, Eduardo se perguntava como uma menina que morava ali tinha conseguido aprender 9 idiomas. Quando bateu na porta, foi Lúcia quem atendeu. Ela levou um susto ao ver o patrão na sua porta. Senhor Eduardo, aconteceu alguma coisa? Dona Lúcia, eu preciso falar com Amanda. E com a senhora também. Lúcia abriu a porta, constrangida com a simplicidade do apartamento. Eduardo entrou e ficou parado na sala pequena, observando cada detalhe. Uma estante feita de caixotes de madeira servia de biblioteca. Dezenas de livros em idiomas diferentes, todos usados. Alguns com páginas soltas. Um computador antigo no canto, claramente montado com peças de segunda mão. Amanda saiu do quarto quando ouviu a voz de Eduardo. Ela estava vestindo uma camiseta simples e calça jeans desbotada, o cabelo preso num rabo de cavalo. Mesmo assim, havia uma dignidade nela que Eduardo nunca tinha notado antes. Senhor Eduardo, por que o senhor está aqui? Eduardo respirou fundo. Ele tinha ensaiado esse momento durante toda a manhã, mas agora que estava ali, as palavras pareciam insuficientes. Amanda, eu vim pedir desculpas. Não as desculpas formais que você merece receber, mas as desculpas de um homem que descobriu que cometeu o maior erro da vida. Amanda e Lúcia se entreolharam, confusas. Eu mandei investigar sua vida. Eduardo continuou, e viu o rosto de Amanda se fechar imediatamente. Eu sei que é invasivo, eu sei que não tinha direito, mas precisava entender como você conseguiu fazer o que fez ontem. E o que o senhor descobriu? Amanda perguntou a voz fria. Eduardo tirou a pasta do braço e a colocou em cima da mesa de plástico. Descobri que sou um idiota. Descobri que passei 53 anos da minha vida julgando pessoas pela aparência, pelo que elas têm, pelo lugar onde nasceram. E descobri que ontem eu humilhei a pessoa mais extraordinária que já conheci. Lúcia se sentou devagar no sofá, sentindo que aquela conversa ia mudar alguma coisa fundamental. Amanda, Eduardo continuou, você aprendeu 9 idiomas sozinha. Cuida da sua mãe desde criança. Trabalha para ajudar em casa. Estuda de madrugada. E mesmo assim, quando eu precisei de ajuda, você veio. Depois de eu ter te tratado como lixo. Senhor Eduardo, eu não preciso da sua pena, Amanda disse, levantando o queixo. Não é pena, é admiração, é reconhecimento, é vergonha de mim mesmo. Eduardo se sentou na cadeira de plástico, ficando na altura de Amanda. Posso contar uma coisa para vocês, sobre a minha empresa? Amanda assentiu, curiosa apesar de tudo. A Corporação Santana está quebrada, não falida ainda, mas muito perto disso. Nos últimos 2 anos, perdemos contratos importantes, investimentos deram errado, e eu estava desesperado. O contrato de ontem não era só uma oportunidade, era a última chance de salvar tudo. Lúcia franziu a testa. Senhor Eduardo, por que está nos contando isso? Porque vocês têm direito de saber que a empresa onde a senhora trabalha há 12 anos pode não existir daqui a 6 meses. E porque... Eduardo hesitou, depois continuou. Porque eu preciso da ajuda de Amanda. Que tipo de ajuda? Amanda perguntou. Eduardo se levantou e foi até a janela pequena que dava para o pátio do prédio. Amanda, chegaram documentos de uma empresa alemã hoje de manhã. É um contrato que pode salvar definitivamente a corporação. Mas está tudo em alemão técnico, termos jurídicos complexos.
Meu tradutor oficial disse que vai precisar de uma semana para fazer a tradução completa. E eu preciso da resposta até amanhã à tarde. Se eu não assinar até lá, eles oferecem o negócio para meu maior concorrente. Amanda cruzou os braços. O senhor quer que eu traduza? Quero. Mas dessa vez quero pagar pelo seu trabalho. Quero te contratar oficialmente como consultora linguística da empresa. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo barulho dos carros na rua. Quanto? Amanda perguntou diretamente. 5.000 reais pela tradução. E se o contrato for aprovado, mais 15.000 de bônus. Lúcia quase engasgou. 20.000 reais era mais dinheiro do que elas viam em um ano inteiro. Amanda, Eduardo continuou, eu não estou fazendo isso para me redimir. Estou fazendo porque você é a melhor tradutora que já vi na vida. Melhor que qualquer profissional formado que eu já contratei. Amanda olhou para a mãe, que assentiu discretamente. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Se eu fizer esse trabalho, se eu salvar sua empresa de novo, o senhor vai parar de tratar as pessoas como se elas valessem menos que você. Vai parar de julgar pela aparência, pela origem, pelo dinheiro. Eduardo estendeu a mão. Fechado. Quando eles apertaram as mãos, Eduardo sentiu que estava fazendo muito mais que um acordo comercial. Estava firmando um compromisso de se tornar uma pessoa melhor. 2 horas depois, Amanda estava sentada no escritório de Eduardo, com pilhas de documentos alemães espalhados na mesa. Eduardo observava ela trabalhar, impressionado com a velocidade e precisão com que ela lia e anotava. Amanda, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que alemão? Foi um dos últimos idiomas que você aprendeu, né? Amanda levantou os olhos do documento. Aprendi alemão por causa da minha mãe. Como assim? Quando ela começou a ter problemas no coração, pesquisei sobre os melhores tratamentos do mundo. Descobri que a Alemanha tem a medicina cardiovascular mais avançada. Aprendi alemão para poder ler pesquisas médicas, entender procedimentos novos, acompanhar descobertas que poderiam ajudar ela. Eduardo sentiu um aperto no peito. Você aprendeu um idioma inteiro para cuidar melhor da sua mãe? Aprendi 3, na verdade. Alemão, sueco e holandês. Os países com melhor medicina do mundo. Eduardo teve que virar o rosto para Amanda não ver as lágrimas nos olhos dele. Como ele tinha sido capaz de humilhar uma pessoa assim? Amanda voltou a trabalhar nos documentos, mas depois de alguns minutos, parou abruptamente. Senhor Eduardo, tem alguma coisa estranha aqui. O quê? Amanda pegou 3 documentos diferentes e os colocou lado a lado. Esses contratos não são da empresa alemã. Como assim? Olha aqui. A empresa alemã está oferecendo um negócio legítimo, mas esses outros documentos, eles são de uma empresa fantasma registrada nas Ilhas Cayman e tem assinaturas de pessoas da sua própria empresa. Eduardo se aproximou da mesa. Que pessoas? Amanda apontou para as assinaturas. Ricardo Mendes, Cláudio Santos, Fernanda Lima, eles trabalham com o senhor? O sangue de Eduardo gelou. Esses 3 eram seus sócios mais antigos, pessoas em quem ele confiava cegamente. Amanda, continue traduzindo. Tudo, cada vírgula. Durante as próximas 2 horas, Amanda traduziu metodicamente cada documento, e a cada página a expressão de Eduardo ficava mais sombria. Senhor Eduardo, Amanda disse finalmente, eu preciso te falar uma coisa muito séria. Eduardo olhou para ela, e Amanda viu medo nos olhos dele. Seus sócios estão roubando o senhor há anos. Eles criaram empresas falsas, desviaram dinheiro, forjaram contratos. E agora, eles estão planejando transferir toda a culpa para o senhor e sair do país. Eduardo se sentou pesadamente na cadeira. Tem certeza? Absoluta. Está tudo aqui, documentado. Eles pensaram que ninguém ia conseguir traduzir os documentos alemães a tempo. Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Amanda, se isso for verdade, eu não sou só idiota. Sou idiota e ingênuo. Senhor Eduardo, o senhor não é idiota. O senhor é uma pessoa que confiou nas pessoas erradas. Eduardo levantou os olhos. E agora? O que eu faço? Amanda juntou todos os documentos numa pilha organizada. Agora o senhor vai descobrir quem são seus verdadeiros amigos. E vai aprender que, às vezes, a salvação vem de onde a gente menos espera. Eduardo olhou para Amanda, a menina que ele tinha humilhado e que agora estava salvando sua vida pela 2ª vez em 2 dias.
e entendeu que estava recebendo uma lição que valia mais que qualquer diploma de MBA do mundo. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório com os documentos traduzidos por Amanda debaixo do braço e uma determinação que não sentia há anos. Ele tinha passado a noite inteira planejando como confrontar os 3 sócios que tinham traído sua confiança. Ricardo, Cláudio e Fernanda estavam na empresa há mais de 10 anos. Ele os considerava família. Amanda chegou junto com ele, a pedido do próprio Eduardo. Ela ia ficar numa sala reservada, ouvindo tudo através do interfone, pronta para traduzir qualquer coisa que os sócios dissessem em outros idiomas quando achassem que estavam seguros. Você tem certeza que quer fazer isso? Eduardo perguntou para Amanda enquanto eles subiam no elevador. Senhor Eduardo, depois de tudo que o senhor fez por mim ontem, é o mínimo que posso fazer. Amanda, eu não fiz nada demais. Só paguei pelo seu trabalho. O senhor me tratou como gente. Pela primeira vez na vida, alguém com poder me tratou como se eu valesse alguma coisa. Eduardo sentiu o peito apertar. Como ele tinha demorado tanto para perceber que valia a pena conhecer as pessoas antes de julgá-las. Às 9 da manhã, Eduardo convocou reunião urgente com Ricardo, Cláudio e Fernanda. Os 3 entraram na sala de reuniões com sorrisos normais, sem imaginar que suas vidas estavam prestes a desmoronar. Eduardo, que urgência é essa? Ricardo perguntou, sentando na cadeira que sempre ocupava. Ele era o mais velho dos 3. Um homem de 60 anos que Eduardo conhecia desde a faculdade. Preciso falar com vocês sobre uns documentos que chegaram ontem. Fernanda, uma mulher elegante de 45 anos, ajeitou os óculos. Que documentos? Eduardo colocou as traduções de Amanda em cima da mesa. Os documentos da empresa alemã e alguns outros. Cláudio, o mais novo do grupo, franzou a testa. Eduardo, você conseguiu traduzir aqueles documentos? Pensei que ia demorar uma semana. Consegui uma tradutora excelente. Aliás, vocês já conhecem ela. É a Amanda. O silêncio na sala mudou de qualidade. Ricardo e Fernanda se entreolharam rapidamente. A Amanda? Fernanda perguntou, tentando manter a voz casual. A filha da faxineira? A mesma que vocês riram quando ela disse que falava 9 idiomas. Cláudio deu uma risada forçada. Eduardo, você está brincando? Contratou uma adolescente para traduzir documentos corporativos? Contratei. E ela descobriu coisas muito interessantes. Eduardo abriu a primeira pasta e começou a ler em voz alta. Transferência de R$2.300.000 para a conta da Sunshine Holdings, nas Ilhas Cayman. Assinado por Ricardo Mendes. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Eduardo, eu posso explicar... Pode explicar depois. Deixa eu terminar. Eduardo virou a página. Contrato fantasma de prestação de serviços com a empresa Blue Ocean Consulting. Valor: R$1.800.000. Assinado por Fernanda Lima. Fernanda se levantou da cadeira. Eduardo, isso é um mal-entendido. Senta, Fernanda. Ainda não terminei. Na sala ao lado, Amanda estava ouvindo tudo através do interfone, com fones de ouvido e um bloco de notas na mão. Ela podia sentir a tensão através da parede. Eduardo continuou lendo. Falsificação de relatórios financeiros apresentados ao Conselho. Desvio de verbas destinadas ao desenvolvimento de novos produtos. Criação de empresas fantasma para lavagem de dinheiro. Tudo assinado por vocês 3. Cláudio bateu a mão na mesa. Eduardo, você está louco. Essas acusações são absurdas. São? Porque eu tenho aqui também os extratos bancários das contas offshore de vocês. Todas alimentadas com dinheiro da minha empresa. Fernanda tentou uma abordagem diferente. Eduardo, mesmo que tivéssemos feito algumas irregularidades, você sempre soube que os negócios às vezes exigem flexibilidade. Flexibilidade? Eduardo se levantou, a voz tremendo de raiva contida. Vocês roubaram R$15 milhões da empresa. 15 milhões. Ricardo também se levantou. E daí? Você acha que a gente ia ficar trabalhando feito escravo para você ganhar sozinho? Escravos? Vocês são sócios. Vocês recebem participação nos lucros. Migalhas, Cláudio disse com desdém. Enquanto você mora numa mansão, a gente se vira com apartamentos. Eduardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Apartamentos de R$500 mil, carros importados, viagens para a Europa todo ano.
Fernanda cruzou os braços. Eduardo, você sempre foi ingênuo. Acha que o mundo dos negócios funciona com honestidade? Funciona com confiança. Vocês eram minha família. Família. Ricardo riu com crueldade. Eduardo, você nunca nos tratou como família. Sempre fomos funcionários glorificados. Foi nesse momento que eles começaram a falar em inglês, achando que Eduardo não entenderia tudo. Ele é mais ingênuo do que pensávamos, Fernanda disse para Ricardo em inglês. Devíamos ter movido o dinheiro antes. Cláudio respondeu em inglês. Agora ele tem evidências. Não importa, Ricardo disse em inglês. Vamos colocar toda a culpa nele. Nossos advogados já prepararam os documentos. Na sala ao lado, Amanda traduzia cada palavra em tempo real, escrevendo tudo no bloco de notas. Eduardo, que entendia inglês básico, captou o suficiente para perceber que eles estavam planejando algo contra ele. Vocês estão falando sobre mim? Eduardo perguntou. Precisamos ser mais cuidadosos, Fernanda sussurrou em inglês. Mas então, Cláudio cometeu o erro fatal. Ele se virou para os outros dois e disse em alemão: Não se preocupem. Ele nunca vai conseguir provar nada. Amanhã transferimos o resto do dinheiro e saímos do país. Deixamos ele com todas as dívidas e problemas legais. Do lado de fora, Amanda arregalou os olhos e anotou a tradução completa. Eduardo percebeu que eles tinham mudado de idioma de novo, mas não fazia ideia do que estavam dizendo. Agora vocês estão falando em que língua? Alemão, Ricardo disse com um sorriso arrogante. Língua que você nunca se deu ao trabalho de aprender. É mesmo? Eduardo se dirigiu para o interfone e apertou o botão. Amanda, você pode entrar aqui, por favor? A porta se abriu e Amanda entrou na sala. Os três sócios ficaram pálidos ao vê-la. Amanda, Eduardo disse calmamente, pode repetir em português o que o Cláudio acabou de falar em alemão? Amanda olhou diretamente para Cláudio. Ele disse, não se preocupem, ele nunca vai conseguir provar nada. Amanhã transferimos o resto do dinheiro e saímos do país. Deixamos ele com todas as dívidas e problemas legais. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Cláudio ficou branco como papel. Isso não é verdade. Quer que eu repita em alemão? Amanda perguntou. E então repetiu exatamente as mesmas palavras em alemão fluente. Fernanda se deixou cair na cadeira. Amanda fala 9 idiomas. Eduardo disse, a voz cortante como lâmina, incluindo alemão que ela aprendeu para cuidar da mãe doente. A mesma menina que vocês riram, que chamaram de fantasiosa, acabou de salvar minha vida pela 3ª vez. Ricardo tentou uma última cartada. Eduardo, mesmo que tenhamos cometido alguns erros, somos uma equipe há anos. Podemos resolver isso internamente. Eduardo olhou para os 3 traidores e depois para Amanda, que permanecia digna e calma apesar de toda a tensão. Vocês têm razão numa coisa, Eduardo disse finalmente. Eu fui ingênuo, mas não por confiar em vocês. Por demorar tanto para perceber que as pessoas mais valiosas às vezes são aquelas que a gente menos espera. Eduardo se dirigiu para o telefone. Márcia, chama meu advogado. E liga para a Polícia Federal. Temos uma denúncia a fazer. Enquanto Eduardo fazia as ligações, Amanda observou os 3 sócios desmoronarem. Fernanda chorava silenciosamente. Ricardo tentava pensar numa saída. Cláudio apenas olhava para o vazio, percebendo que a vida como conhecia tinha acabado. Senhor Eduardo, Amanda disse baixinho, posso falar uma coisa? Claro. Eu sinto muito que pessoas em quem o senhor confiava tenham feito isso. Mas às vezes as traições nos ensinam quem realmente importa. Eduardo olhou para Amanda e percebeu que estava recebendo mais uma lição valiosa de uma adolescente de 17 anos que valia mais que todos os MBAs do mundo. 2 horas depois da revelação devastadora na sala de reuniões, a Corporação Santana virou um campo de batalha. Agentes da Polícia Federal chegaram com mandados de busca e apreensão. Computadores foram lacrados, documentos confiscados, contas bancárias bloqueadas. Ricardo, Cláudio e Fernanda foram conduzidos para depoimento, suas carreiras e reputações destruídas para sempre. Amanda estava sentada na recepção, observando o movimento. Ela nunca tinha visto uma operação policial de perto. Homens e mulheres de terno entravam e saíam do prédio carregando caixas de evidências.
Todo o movimento girava em torno das traduções que ela tinha feito. Eduardo se aproximou dela, o rosto marcado pelo cansaço emocional das últimas horas. Amanda, você pode ir para casa. Já fez mais que suficiente. Como o senhor está se sentindo? Eduardo se sentou na poltrona ao lado dela. Traído, humilhado e ao mesmo tempo grato. Grato? Grato porque descobri a verdade antes que fosse tarde demais. E grato porque conheci você. Amanda ficou em silêncio, observando os investigadores trabalharem. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. O que o senhor vai fazer agora? Com a empresa? Com tudo? Eduardo suspirou profundamente. Honestamente? Não sei. Eles levaram 15 milhões. A empresa está endividada. Talvez seja a hora de aceitar que cometi erros graves de julgamento. O senhor está pensando em desistir? Estou pensando em ser realista. Amanda se virou na poltrona para olhar diretamente para Eduardo. Senhor Eduardo, há 3 dias o senhor me humilhou porque achou que eu não tinha valor. Hoje eu salvei sua empresa e sua vida. O senhor aprendeu alguma coisa com isso? Aprendi que estava completamente errado sobre você. Não só sobre mim, sobre muita gente. O senhor tem funcionários nesta empresa que o respeitam, que trabalham honestamente, que merecem uma chance de continuar. A minha mãe é uma delas. Eduardo olhou ao redor do escritório. Dezenas de funcionários continuavam trabalhando normalmente, mesmo com toda a confusão. Secretárias, analistas, pessoal da limpeza, segurança, pessoas que dependiam daqueles salários para sustentar suas famílias. Você tem razão. Mas como reconstruir uma empresa sem capital? Da mesma forma que eu aprendi 9 idiomas sem dinheiro, com dedicação, trabalho duro e usando os recursos que existem. Nesse momento, Márcia se aproximou deles com uma expressão de surpresa no rosto. Senhor Eduardo, tem jornalistas lá fora. Muitos jornalistas. Jornalistas? Como eles souberam? A operação da Polícia Federal chamou a atenção. E parece que alguém contou sobre como a Amanda desmascarou o esquema. Eduardo olhou para a Amanda. Você falou com a imprensa? Não, senhor. Eu nem sei como eles descobriram meu nome. Márcia continuou. Senhor Eduardo, eles estão pedindo para falar com a jovem tradutora que salvou a empresa. Querem entrevistar a Amanda. Amanda ficou pálida. Eu não quero falar com jornalista nenhum. Por que não? Eduardo perguntou. Porque eu não fiz isso para aparecer. Fiz porque era o certo a fazer. Eduardo se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, vários carros de reportagem estavam estacionados na frente do prédio. Câmeras, microfones, jornalistas esperando. Amanda, você salvou minha empresa. Tenho o direito de receber o reconhecimento. Senhor Eduardo, eu não preciso de reconhecimento. Preciso que o senhor mantenha o emprego da minha mãe e me pague pelos serviços de tradução. Só isso. Eduardo se virou para olhar Amanda. Mesmo naquele momento de triunfo, ela mantinha a humildade e o foco no que realmente importava. Sabe o que vamos fazer? Eduardo disse. Vamos dar uma entrevista coletiva, juntos. Senhor Eduardo, eu não. Amanda, você me ensinou uma lição sobre dar valor às pessoas certas. Agora deixa eu te ensinar uma lição sobre como usar sua voz para inspirar outras pessoas. 30 minutos depois, Eduardo e Amanda estavam na sala de reuniões principal, de frente para 15 jornalistas. Câmeras de televisão, gravadores, flashes de fotografias. Amanda nunca tinha estado numa situação assim. Senhor Santana, começou uma repórter da TV Globo, pode nos contar como descobriu o esquema de desvio de dinheiro? Eduardo olhou para Amanda antes de responder. Eu não descobri. A Amanda descobriu. Ela traduziu documentos que revelaram anos de traição por parte de sócios em quem eu confiava. Amanda, outro jornalista se dirigiu a ela. Você tem apenas 17 anos. Como aprendeu a traduzir documentos corporativos complexos? Amanda se aproximou do microfone nervosa. Aprendi idiomas sozinha, estudando em casa. Sempre quis ter uma profissão que permitisse ajudar minha mãe. Quantos idiomas você fala? 9. Português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, russo, japonês e árabe. Um murmúrio de impressão correu pela sala. E como aprendeu tudo isso sozinha? Perguntou um jornalista do jornal Folha. Amanda respirou fundo. Minha mãe trabalha como faxineira.
Desde pequena eu via como as pessoas tratavam ela, como se ela fosse invisível. Decidi que um dia eu ia ter conhecimento suficiente para mostrar que pessoas humildes podem ser extraordinárias. Eduardo sentiu um nó na garganta ao ouvir Amanda falar. Senhor Santana, perguntou uma jornalista da Band, é verdade que inicialmente você rejeitou a ajuda da Amanda? Eduardo baixou a cabeça constrangido. É verdade. E essa foi a maior lição de humildade que recebi na vida. Eu julguei Amanda pela origem dela, pela simplicidade da vida dela. Quase perdi a chance de conhecer a pessoa mais extraordinária que já encontrei. Como assim? Amanda não apenas fala 9 idiomas. Ela aprendeu alemão para poder ler pesquisas médicas e cuidar melhor da mãe, que tem problemas cardíacos. Aprendeu japonês porque pesquisou sobre mercados internacionais e percebeu que seria importante para o futuro. Cada idioma tem uma razão nobre por trás. Uma jornalista levantou a mão. Amanda, qual mensagem você gostaria de deixar para outros jovens na sua situação? Amanda olhou para as câmeras e pensou por um momento antes de responder. Quero dizer que não importa onde você nasceu, quanto dinheiro sua família tem, ou como as pessoas te enxergam. O que importa é quem você escolhe ser. Eu escolhi estudar porque queria uma vida melhor para mim e para minha mãe. Escolhi aprender idiomas porque acredito que conhecimento abre portas. E quando o Sr. Eduardo precisou de ajuda, escolhi ajudar porque foi assim que minha mãe me criou. E para você, Sr. Santana? Perguntou outro jornalista. Que lição tira de tudo isso? Eduardo olhou para Amanda antes de responder. Aprendi que valor não tem nada a ver com dinheiro, status ou aparência. Aprendi que às vezes as pessoas mais valiosas são aquelas que passam despercebidas. E aprendi que nunca é tarde para mudar, para se tornar uma pessoa melhor. O que vai acontecer com a Amanda agora? Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Amanda vai continuar trabalhando comigo como consultora linguística oficial da empresa. E quando ela terminar o ensino médio, vamos custear os estudos universitários dela, onde ela quiser estudar. Amanda arregalou os olhos. Senhor Eduardo. E mais que isso, Eduardo continuou, estou criando um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, porque se tem uma Amanda aqui, certamente existem outras crianças e jovens brilhantes que só precisam de uma oportunidade. As câmeras captaram o momento em que Amanda começou a chorar. Não de tristeza, mas de alegria pura. Pela primeira vez na vida, ela estava sendo vista pelo que realmente era. Uma jovem extraordinária que merecia todas as oportunidades do mundo. Eduardo se levantou e estendeu a mão para Amanda. Parceira? Amanda apertou a mão dele, sorrindo através das lágrimas. Parceiros. E naquele momento, enquanto os flashes disparavam e as câmeras registravam, uma nova história começou. A história de como o preconceito pode ser vencido pela coragem, de como a humildade pode transformar vidas e de como, às vezes, a salvação vem exatamente de onde menos esperamos. 5 anos depois da coletiva de imprensa que mudou suas vidas para sempre, Amanda Carvalho estava parada na frente do espelho do seu apartamento próximo à Universidade de São Paulo. Aos 22 anos, ela usava o capelo e a beca de formanda em relações internacionais. Mas a emoção que sentia não era apenas por estar se formando como primeira da turma. Era por saber que Lúcia estaria na plateia, usando o vestido novo que Eduardo tinha insistido em comprar para ela. O telefone tocou. Era Eduardo. Amanda, você está pronta? O motorista já está te esperando. Estou descendo, senhor Eduardo. Como está a mamãe? Sua mãe está radiante. Chegou aqui 1 hora mais cedo e já tirou foto com metade da universidade. Amanda riu. Em 5 anos muita coisa tinha mudado. Lúcia não trabalhava mais como faxineira. Eduardo a tinha promovido para coordenadora do programa social da empresa, um cargo criado especificamente para ela cuidar das famílias dos funcionários. O salário era 10 vezes maior, mas o que mais importava para Lúcia era a dignidade de ter voz nas decisões importantes. Quando Amanda chegou à cerimônia de formatura, viu Eduardo e Lúcia sentados na primeira fila. Eduardo estava de terno escuro, mas não era mais o homem arrogante de 5 anos atrás. As experiências tinham deixado marcas visíveis, cabelos mais brancos, rugas de expressão mais profundas, mas principalmente um brilho diferente nos olhos.
Era o brilho de quem tinha aprendido a ver valor onde antes via apenas aparências. Lúcia estava ao lado dele, elegante no vestido azul marinho, as mãos entrelaçadas no colo. Quando viu Amanda entrar no auditório, seus olhos se encheram de lágrimas. 22 anos criando aquela menina sozinha, 22 anos de sacrifício, e agora sua filha estava se formando numa das melhores universidades do país. Durante a cerimônia, quando o reitor chamou Amanda ao palco para receber o diploma e o prêmio de melhor aluna da turma, o auditório inteiro se levantou para aplaudir. Não era apenas um aplauso protocolar. Era reconhecimento genuíno por uma jovem que tinha virado símbolo de superação nacional. Nos últimos 5 anos, a história de Amanda tinha sido contada em programas de televisão, documentários, livros de autoajuda. Ela tinha se tornado a prova viva de que origem não determina destino. Mas para Amanda, o reconhecimento público nunca foi o que mais importou. Quando ela desceu do palco com o diploma nas mãos, foi direto para Lúcia e Eduardo. Os 3 se abraçaram num momento que resumia 5 anos de transformação mútua. Minha filha, Lúcia sussurrou no ouvido de Amanda. Seu pai estaria tão orgulhoso. Amanda nunca tinha conhecido o pai biológico, que saiu da vida de Lúcia quando descobriu a gravidez. Mas olhando para Eduardo, que chorava sem se importar com quem estava vendo, ela sentiu que tinha ganhado algo melhor que um pai biológico. Tinha ganhado um pai escolhido. Senhor Eduardo, Amanda disse, obrigada por tudo. Amanda, para de me chamar de senhor. Depois de 5 anos, acho que posso ser só Eduardo, né? Amanda sorriu. Está bem, Eduardo. Obrigada por tudo, Eduardo. Depois da cerimônia, eles foram jantar no restaurante preferido de Lúcia. Não era um lugar sofisticado. Era uma churrascaria simples onde elas costumavam ir nos aniversários quando Amanda era criança. Eduardo tinha sugerido ir ao restaurante mais caro da cidade, mas Amanda insistiu no lugar simples. Algumas coisas nunca mudam. Durante o jantar, Eduardo contou novidades sobre a empresa. Amanda, o programa de bolsas que criamos já ajudou 400 famílias. Temos jovens estudando medicina, engenharia, direito, tudo o que você possa imaginar. Como está indo financeiramente? Melhor que nunca. Depois que limpamos a casa e mudamos a gestão, a empresa cresceu 300%. Acontece que honestidade é um bom negócio. Lúcia se intrometeu na conversa. Eduardo, conta para ela sobre o Pedro. Quem é Pedro? Amanda perguntou. Eduardo sorriu. Pedro é filho da Dona Maria, que trabalha na limpeza do 10º andar. Tem 15 anos e fala 4 idiomas. Me lembra alguém que conheço. E acabou de ganhar bolsa integral para estudar no Canadá. Vai ser o primeiro da família a sair do país. Amanda sentiu o coração se aquecer. Era isso que mais a orgulhava no programa que Eduardo tinha criado. Saber que outras crianças estavam tendo as oportunidades que ela teve. Eduardo, Amanda disse, posso contar uma coisa que nunca contei para você? Claro. No dia que você me humilhou na empresa, eu cheguei em casa e chorei a noite inteira. Não de tristeza, mas de raiva. Eu estava com tanta raiva que pensei em desistir de estudar idiomas. Eduardo parou de comer. Sério? Sério. Eu falei para a mamãe, para que serve estudar tanto se as pessoas nunca vão me dar uma chance mesmo? E sabe o que ela me disse? Lúcia sorriu, lembrando da conversa. Ela disse, Amanda, você não estuda para provar nada para ninguém. Você estuda porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E um dia, alguém vai precisar do que você sabe. Quando esse dia chegar, você vai estar pronta. Eduardo olhou para Lúcia com admiração. Dona Lúcia sempre foi mais sábia que eu. A mamãe me ensinou que bondade e conhecimento são as únicas riquezas que realmente importam. E que não adianta ter conhecimento se você não usar para ajudar outras pessoas. Eduardo assentiu. Foi o que você fez comigo. Você podia ter me deixado me afundar sozinho, depois do jeito que te tratei. Mas escolheu me ajudar, porque foi assim que fui criada. Durante a sobremesa, Eduardo fez um anúncio que mudaria tudo de novo. Amanda, eu tenho uma proposta para você. Que proposta? Quero que você seja diretora de relações internacionais da empresa. Vai comandar todas as negociações com clientes estrangeiros, liderar a expansão internacional e ter participação nos lucros como executiva. Amanda ficou surpresa.
Eduardo, isso é uma grande responsabilidade. E você está preparada para ela. Nos últimos 5 anos, todas as decisões importantes que tomei foram baseadas em conversas que tive com você. Com 22 anos e fluência em 9 idiomas, você é a pessoa perfeita para este cargo. Eduardo, eu não sei se estou pronta para tamanha responsabilidade. Amanda, Lúcia interrompeu. Aceita. Mãe, filha, você passou a vida inteira se preparando para este momento. Agora está na hora de assumir o lugar que sempre foi seu. Amanda olhou para Eduardo, depois para a mãe, depois de volta para Eduardo. Se eu aceitar, eu tenho uma condição. Qual? Quero expandir o programa social. Não só bolsas de estudo. Quero criar um centro de educação gratuito na periferia. Cursos de idiomas, informática, capacitação profissional. Um lugar onde crianças como eu possam descobrir seus talentos. Eduardo estendeu a mão. Fechado. Amanda apertou a mão dele, sabendo que estava assumindo uma responsabilidade que ia muito além de ganhar dinheiro. Estava assumindo o compromisso de usar sua posição para transformar vidas. 6 meses depois da formatura, Amanda estava inaugurando o Centro de Educação Amanda Carvalho. Era um prédio de 3 andares na periferia onde ela tinha crescido. Salas de aula equipadas com computadores, biblioteca com livros em vários idiomas, laboratório de informática, auditório para palestras. No dia da inauguração, mais de 1.000 pessoas apareceram. Políticos, empresários, jornalistas, mas principalmente famílias da comunidade. Crianças correndo pelos corredores, pais orgulhosos tirando fotos, jovens se inscrevendo nos cursos. Eduardo estava ao lado de Amanda no palco improvisado, observando a multidão. Amanda, você sabe que isso aqui vai mudar centenas de vidas, né? Espero que sim. Mas não é só sobre eles, Eduardo. É sobre nós também. Como assim? Há 6 anos você era um homem rico, mas vazio. Eu era uma menina pobre, mas cheia de sonhos. Hoje, somos 2 pessoas completas, porque aprendemos que felicidade de verdade vem de fazer diferença na vida dos outros. Eduardo olhou para Amanda e viu nela não apenas a jovem brilhante que tinha salvado sua empresa, mas a mulher sábia que tinha salvado sua alma. Quando chegou a hora de Amanda discursar para a multidão, ela subiu no palco segurando o microfone com as mãos trêmulas. Mesmo depois de 5 anos dando palestras e entrevistas, ela ainda ficava nervosa na frente de plateias grandes. Eu queria contar uma história para vocês. Amanda começou. Há 6 anos, eu era uma menina de 17 anos que vendia doces na praça para ajudar minha mãe a pagar as contas. Eu falava 9 idiomas, mas ninguém acreditava em mim porque eu era pobre. A multidão ficou em silêncio. Um dia, um homem rico me humilhou na frente de todo mundo, disse que meu lugar era na limpeza, igual minha mãe. Eu chorei a noite inteira, pensei em desistir dos meus sonhos. Amanda procurou Eduardo na plateia e sorriu para ele. Mas esse mesmo homem que me humilhou me deu a oportunidade de provar meu valor. E quando eu provei, ele teve a coragem de reconhecer que estava errado e pedir desculpas. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Hoje esse homem é meu sócio, meu mentor e meu pai de coração. E este centro que estamos inaugurando existe porque nós 2 aprendemos a mesma lição, que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. A multidão explodiu em aplausos. Então eu quero dizer para todas as crianças que estão aqui, não importa onde vocês nasceram, quanto dinheiro suas famílias têm, ou como as pessoas os enxergam. Vocês têm talentos únicos, sonhos válidos e merecem todas as oportunidades do mundo. As lágrimas estavam caindo livremente pelo rosto de Amanda agora. E para os adultos, eu quero dizer, olhem ao redor de vocês. Prestem atenção nas pessoas que vocês ignoram todos os dias. A faxineira do prédio pode ser mãe de um futuro médico. O menino que vende bala no sinal pode ser um futuro engenheiro. A menina quieta da escola pode falar 9 idiomas. Amanda olhou diretamente para a câmera de televisão que estava transmitindo ao vivo. Não julguem pelas aparências. Deem oportunidades. Acreditem nos sonhos das pessoas. Porque às vezes a pessoa que vocês estão desprezando hoje pode ser aquela que vai salvar vocês amanhã. Quando Amanda terminou o discurso, não havia uma pessoa seca na plateia. Eduardo subiu no palco e a abraçou, sussurrando no ouvido dela.
Obrigado por me ensinar que existe algo mais importante que dinheiro. O que é? Humanidade. Naquela noite, depois que todos foram embora e o centro ficou vazio, Amanda, Eduardo e Lúcia ficaram sentados na escadaria do prédio, observando as luzes da cidade. Mãe, Amanda disse, lembra quando eu tinha 8 anos e prometi que ia cuidar da senhora? Lembro. Consegui cumprir a promessa? Lúcia segurou a mão da filha. Conseguiu muito mais que isso, Amanda. Você cuidou não só de mim, mas de centenas de famílias. Você transformou a vida do Eduardo. Você mostrou para o país inteiro que milagres existem quando a gente acredita nas pessoas certas. Eduardo se levantou e olhou para o letreiro do centro, iluminado contra o céu escuro. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Ele disse. O quê? Amanda perguntou. Que tudo começou com 2 palavras simples. Preciso ajudar. Você podia ter ignorado meu desespero quando eu liguei pedindo socorro. Podia ter me deixado me afundar sozinho, mas escolheu ajudar, porque foi assim que aprendi com a mamãe. Eduardo se sentou de novo entre as 2 mulheres que tinham mudado sua vida para sempre. Amanda, Lúcia, obrigado por me ensinarem que riqueza de verdade não é o que você acumula, mas o que você compartilha. Não é o que você consegue sozinho, mas o que você constrói junto com outras pessoas. E ali, sentados na escadaria do centro que representava tudo que eles tinham construído juntos, 3 pessoas que a vida tinha colocado em caminhos muito diferentes, descobriram que às vezes os encontros mais improváveis resultam nas transformações mais bonitas. Amanda tinha começado como uma menina pobre que falava 9 idiomas. Terminou como uma mulher próspera que falava a linguagem mais importante de todas, a linguagem do amor, da compaixão e da esperança. Eduardo tinha começado como um homem rico em dinheiro, mas pobre em humanidade. Terminou como uma pessoa verdadeiramente próspera, rica em relacionamentos, generosa com oportunidades e sábia o suficiente para saber que dar vale mais que ter. E Lúcia, que sempre foi o coração de tudo, continuou sendo o que sempre foi. A mãe que ensinou que bondade é a única riqueza que realmente multiplica quando você a compartilha. 6 anos depois de uma humilhação que podia ter destruído sonhos, 3 vidas estavam completamente transformadas. E centenas de outras vidas estavam sendo transformadas também, numa cadeia infinita de generosidade que começou com 2 palavras simples. Preciso ajudar. Fim da história.